Vamos então à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre adoração. Pega a sua Bíblia, por favor. Livro de João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem Espírito em verdade. A palavra de Deus, ela vai nos instruir, vai nos mostrar sobre o que é verdadeiramente adoração, como se adora a Deus, o que está relacionado à essência da adoração. Então preste atenção, nós precisamos entender que a igreja de Jesus existe para adorar a Deus. Jesus constituiu um povo aqui nessa terra, mas não é assim. Jesus salvou a igreja e agora a igreja vai ficar só esperando Jesus voltar, deitado na rede e assoviando. A igreja, enquanto espera a vinda de Jesus Cristo, a igreja ela permanece adorando a Deus. É para isso que a igreja permanece na terra. Permanece para ser o canal onde se demonstra a forma verdadeira da adoração a Deus. A igreja existe para adorar a Deus e levar às nações seu maravilhoso conhecimento. A igreja ela age assim, adorando a Deus e servindo a Deus da forma de levar o evangelho. É para isso que a igreja existe. E aquilo que existe por um objetivo só faz sentido existir se cumprir o seu propósito. Aquilo que foi criado para uma finalidade específica, ela só faz jus a existir se ela estiver executando o propósito para o qual ela foi criada. Então, igreja só é verdadeiramente igreja se estiver cumprindo esses dois propósitos: o propósito de adorar a Deus nos critérios estabelecidos na palavra de Deus, e enquanto ela adora a Deus, ela leva o evangelho de Jesus Cristo. Enquanto ela adora a Deus de todo o coração, enquanto a igreja adora a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, ela com muita alegria, ela leva a mensagem de Jesus Cristo. Preste atenção, nós temos que entender o que é adoração. Precisamos entender a natureza da adoração. Em terceiro lugar, nós vamos explicar a relação entre a adoração e o serviço cristão. Há uma essência que começa no nosso interior, mas que vai se expressar também através do serviço cristão. Começa no interior, mas permanece demonstrando em nosso exterior. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ao 10. Nós vamos entender o porquê Cristo estabeleceu a sua igreja. Preste atenção. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então presta atenção, está muito claro aqui o objetivo que Cristo estabeleceu a igreja. É um sacerdócio real, sacerdote. A igreja vai fazer o trabalho do sacerdote, apresentando sacrifícios que são espirituais e que vão agradar a Deus. Só para começo de conversa, temos que entender que a adoração não é para agradar a gente, não, é para agradar a Deus. Porque quando a gente vê as pessoas fazendo umas coisas esquisitas, você sabe o que eu estou falando, umas coisas esquisitas aí você fala: não, mas eu me sinto bem quando eu faço isso. Não, eu sinto algo gostoso assim, sabe? Tem tanta coisa ruim que as pessoas fazem e se sentem bem. Então não é agradável a nós mesmos. Então o critério da adoração verdadeira não é como a gente está se sentindo na adoração. Até porque, mas eu parto do princípio que a verdadeira adoração vai muito mais constranger diante de Deus, vai fazer a gente sentir muito mais nossos pecados do que fazer a gente se sentir bem. Versículo 7. Assim para vós, os que credes, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto a igreja adora, ela leva a mensagem, a preciosa mensagem. Versículo 10. Vós que em outro tempo erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedro está fazendo um contraste de como a gente era
nossa condição de pecado, longe de Deus, longe da vontade de Deus, não tínhamos condição de adorar a Deus de verdade. Agora é diferente, é isso que ele está falando. No outro tempo, nós estamos agora como povo de Deus e alcançamos a misericórdia de Deus. Livro de Romanos 12, primeiro, eu diria que é um dos textos máximos, um dos textos áureos sobre o culto a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o apelo do apóstolo Paulo. Olha como ele está implorando a igreja. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez nós somos confrontados a quem se dirige o culto. O culto não é para o pastor, não é para os obreiros, não é para ninguém mais, senão para Deus. Então, se o culto que nós apresentamos em nossa adoração não agradar a Deus, não adianta agradar ninguém mais. Puxa, pastor, mas a gente fez um negócio aqui até meio antibíblico, mas todo mundo gostou, pastor, deu certo. Não adianta nada. Se não agradar a Deus, a gente perde nosso tempo adorando a Deus e prestando um culto, porque o culto não é para ninguém mais a não ser para Deus. É um sacrifício, é um desprendimento nosso, de forma viva, santa e agradável ao nosso Senhor. Vale ressaltar também o que Paulo está dizendo aqui, que é um culto racional, é um culto inteligente, que antes de que nossas emoções se aflorem, a nossa razão já foi totalmente convencida sobre a santidade de Deus. Então primeiro começa no nosso intelecto, na nossa inteligência. Nós entendemos que se deve adorar a este Deus pelos seus atributos, pelas suas qualidades. Automaticamente nós somos levados a adorá-lo. É um culto inteligente, não somente emocional, porque muitas vezes existem expressões que parecem ser adoração, mas não é, porque não passam de uma réplica emocional, não passa de uma imitação emocional. Não está havendo rendição, não está havendo contrição, a pessoa não está entendendo a santidade de Deus. Preste atenção, a adoração é o nosso culto a Deus. Nós temos que entender quem é que adora, nós temos que entender como adora e o que a gente apresenta na nossa adoração. Quem adora a Deus é um povo adquirido, é o povo de Deus que adora a Deus. Quem está inserido dentro do povo de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja, é alguém que está habilitado a adorar a Deus. Esta pessoa, este povo de Deus, vai adorar a Deus com critérios estabelecidos por Jesus, conforme nós já lemos em João 4, 24, mas também ele fala no versículo 23. Essa adoração não vai ser conforme a igreja quer adorar, mas é em espírito e em verdade. É só essa adoração que vale, em espírito e em verdade. Nós já vamos entender um pouco melhor isso. O que a gente apresenta na nossa adoração? Frutos espirituais. Então não é na verdade um mero resultado de uma emoção, não. É algo dentro de nós, mas que está relacionado à nossa alma, ao nosso espírito, e que a gente vai apresentar a Deus. É um fruto espiritual, diferente do que apresentado anteriormente, das ofertas apresentadas pelos filhos de Abraão, os quais perderam a prerrogativa, perderam o seu lugar de privilégio, devido à sua incredulidade e formalismo religioso. Este conceito estabelecido por Jesus, ele vai totalmente na contramão daquilo que estava sendo adoração para os judeus até aquele momento. É o que nós prestamos atenção ao ver o debate de Jesus com a mulher samaritana, porque ela quer insistir com Jesus que ali não dá para adorar. Ela quer insistir com Jesus que tem um lugar específico para adorar. Não, os judeus dizem que se adora na Judéia, em Jerusalém. Nós samaritanos adoramos em Samaria. E Jesus quer dizer para ela: a adoração não está restrito mais no formalismo de vocês, que todo tempo demonstrou incredulidade, de maneira que por várias vezes Deus abordava o povo de Israel falando sobre o culto deles. Por exemplo, vocês me oferecem sacrifícios, mas o seu coração está longe de mim. Se eles apresentam sacrifício sem estar perto de Deus, isso demonstra a incredulidade. É a realização de um culto formal, de uma liturgia formal, totalmente afastada de Deus. Isso nos demonstra a falta do crer, falta da fé, que aquele povo ainda não tinha compreendido. E todas as vezes que a nossa adoração não passa de formalismo, nós estaremos simplesmente longe do conceito do Espírito em verdade. Porque aqueles que creem, aqueles que alcançam a fé, eles entenderão
que através do Espírito de Deus nós quebramos o mero formalismo, e através da verdade, que é a palavra de Deus, nós quebraremos a incredulidade. A incredulidade está relacionada a tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Incredulidade está relacionada a todo sentimento ou atitude de se opor à orientação da palavra de Deus. Quando nós adoramos a Deus conforme a palavra em verdade, nós já vencemos essa etapa. E com o Espírito de Deus, nós quebramos os paradigmas e nós passamos a adorar a Deus da maneira que lhe agrada, pelas instruções da sua palavra e debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Mas o que é adoração? Nós temos que entender o que é adoração. Primeiro, adorar é um ato de rendição a Deus. Adorar nos fala da maneira como nós nos aproximamos de Deus. Adoração é chegar-se a Deus de modo reverente, submisso e agradecido, a fim de glorificá-lo. Nós só podemos adorar a Deus se nós estivermos o reverenciando. Reverência nos fala de chegar-se a Deus com consideração, sabendo quem Ele é e quem a gente é. Isso nos fará reverenciá-lo. Quando você chega próximo de alguém que você considera, você respeita essa pessoa. E claro que conforme o nível, de autoridade dessa pessoa, do status dessa pessoa, maior será a reverência. Assim também é diante de Deus. Nós precisamos chegar a Ele com reverência. Submissão é a atitude que nós precisamos de se aproximar de Deus, à disposição de obedecê-lo. Se a gente não se aproximar de Deus com disposição de obedecer a Deus, nós nunca conseguiremos adorar a Deus de verdade. Adorar a Deus verdadeiramente nos fala de uma entrega de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos propósitos, de maneira que nós não teremos dificuldade em abrir mão da nossa vontade e nos submeter em totalidade na vontade dele para nós. Isso é submissão. Se não estivermos com o nosso coração 100% submisso, jamais adoraremos a Deus em espírito e em verdade. E em terceiro lugar, nos chegamos a Deus com o coração agradecido. Precisamos nos chegar a Deus reconhecendo tudo aquilo que Ele já fez por nós. O mal que quase todo ser humano tem, por que não dizer todos, é a ingratidão. A gente esquece muito fácil das coisas que Deus faz pra gente. A gente esquece muito fácil das bênçãos de Deus na nossa vida. Só podemos adorar a Deus verdadeiramente se nós nos aproximarmos dele com o coração agradecido. Eu sei que nós sempre temos motivos para agradecer. Ainda que a vida que eu e você hoje estejamos vivendo talvez não seja a melhor vida do mundo, aquilo que nós mais queríamos viver, pode não ser, mas tem muitos motivos para você agradecer. Eu sei que tem. Temos muitas razões para agradecer daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele já realizou por nós. E por que não dizer, o efeito de nós estarmos vivos aqui hoje e tendo a oportunidade de estar aqui na igreja, poder estar na presença de Deus, é um motivo indescritível para nós o adorarmos. Seja grato a Deus e você vai adorar a Deus de todo o seu coração. É o Espírito Santo que habilita o crente a adorar com profundidade e temor de Deus. Por isso que tem que ser em espírito. É o Espírito de Deus agindo com o nosso espírito, de maneira que nós adoramos a Deus na profundidade, na verdade de Deus, com temor no nosso coração, somente com a presença do Espírito Santo. Não adianta gritar, falar alto, não adianta. Sem a presença do Espírito nós nunca adoraremos a Deus na profundidade de Deus. Eu diria no secreto de Deus, somente com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso a primeira coisa que a igreja recebe no livro de Atos dos Apóstolos foi o Espírito Santo de Deus. Para que aquela igreja pudesse adorar a Deus, eles precisavam do Espírito Santo de Deus.
Para que aquela igreja pudesse cumprir o propósito de Cristo em ser uma igreja adoradora, eles precisavam de ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor que foi dado para mim e para você, o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, é o que nos comunica a Deus, é o que nos aproxima de Deus. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, conhece o secreto de Deus. Quem tem o Espírito e adora a Deus com o Espírito Santo na sua vida, está conhecendo as partes mais profundas de Deus, está conhecendo o íntimo de Deus, está conhecendo as profundezas espirituais. Adorar a Deus de verdade somente com o Espírito Santo de Deus. Sem Espírito Santo não tem adoração de verdade, não adianta. Em segundo lugar, adorar. O que é adorar? Adorar é um sublime ato de serviço. O serviço que fazemos para Deus por amor e gratidão sobre a ação do Espírito Santo é uma forma de adoração a Deus. Tudo que a gente faz em benefício a Deus, a obra de Deus, é uma forma da gente adorar a Deus. Tudo que a gente faz, tudo. Paulo vai dizer: tudo que vocês fazem, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz na obra de Deus se torna um efeito de adorar a Deus. O Senhor reivindica a totalidade do serviço daqueles que Ele resgatou e deu a vida. Aquele que entregou a sua vida para nós, para nos salvar. Aquele que se entregou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Ele deu tudo o que Ele tinha por nós. Deus deu seu Filho unigênito para nos salvar. Hoje Ele espera de nós também a nossa gratidão. Hoje Ele espera de nós a nossa submissão. Hoje Ele espera de nós a nossa reverência, o reconhecimento por aquilo que Ele fez por nós. Eu já falei: gratidão, submissão, reverência. É só isso que Ele espera de nós. A salvação foi nos dada de graça. A gente nunca vai poder pagar a salvação de Deus, mas eu sei de uma coisa: a gente pode ser eternamente gratos ao lembrar que nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Eu acho que Ele pede pouco para nós ainda. Eu acho que Ele pede pouco para nós ainda. Aquele que nos amou, aquele que nos salvou, Ele espera que nós o sirvamos e o adoramos. Adorar a Deus requer reverência. Adorar a Deus com reverência é reconhecê-lo como Senhor e Criador. Ele é infinitamente sublime. Ele é sublime em poder, é sublime em glória. Ele é sublime em majestade. Ele é sublime em tudo. Ele é o Todo-Poderoso. A reverência vai nos fazer chegar a Deus com fervor, com um coração incendiado de alegria, de zelo pela maneira como nós adoramos, com a sinceridade, um coração descoberto na presença de Deus. Isso é sinceridade. Chegar com um coração descoberto diante de Deus. Se a gente estiver bem, a gente vai falar para Deus: hoje eu estou bem, Senhor, estou feliz. Mas se a gente estiver mal, também a gente fala para Deus: Senhor, hoje eu não estou nada bem não, Senhor. Sinceridade. Sinceridade é praticamente o oposto da hipocrisia. Ninguém conhece melhor os nossos corações do que o próprio Deus. Sejamos sinceros enquanto nós adoramos ao Senhor, enquanto o nosso coração é tomado pela presença de Deus, que nós tenhamos este zelo de expressar para Deus exatamente aquilo que nós sentimos. Se nós achamos que não estamos muito bem, então vamos pedir a misericórdia dEle. Se nós achar que há algum pecado em nossa vida que nos desqualifica de adorar a Deus, que possamos então pedir o seu perdão. E eu tenho certeza que Ele é grande em misericórdia. Ele nos perdoará e nos colocará na posição de adoradores. Adore a Deus com fervor, com zelo, com sinceridade e também com dedicação. A natureza da adoração. O que é adoração? De onde surge a adoração? Primeiro, a adoração é uma experiência interior. No Salmos número 95, a partir do verso 6 até o verso 7, o salmista começa a colocar algumas qualidades em Deus, das quais o faz alguém que mereça adoração. Ele começa a dizer: vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Exaltando a Deus por aquilo que Ele é. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus,
na sua maneira de adorar, na sua maneira de expressar a sua adoração a Deus. Lembrando que não há uma única forma de se adorar a Deus. O importante é que essa adoração esteja submetida à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos que é por este Deus que nós vivemos, é por este Deus que nós nos movemos, é por este Deus que nós existimos. Isso é adorar a Deus. É reconhecer que a nossa existência, a nossa vida, a nossa razão de ser, isso só existe por causa de Deus. Isso é o que nos faz adorá-lo de todo o coração, com fervor, com sinceridade. É quando nós lembramos que sem Deus nós nada somos. Eu acho que é muito valioso todo dia a gente pensar nisso. Todo dia a gente parar para pensar: o que seria de mim hoje sem Deus? Eu acho que seria uma reflexão muito importante para nós. Todo dia a gente parar para pensar: hoje, o que seria de mim sem Deus? Quando nós entendemos que a nossa vida existe por Ele, que o nosso mover acontece por Ele, existimos por causa dEle, isso fica muito claro para nós, de que a nossa estrutura espiritual, ela nos faz sentir essa necessidade. Não é que a gente vai adorar a Deus, lembrei, tem que adorar a Deus. Puxa, é bem que o pastor falou naquele culto, é verdade, o pastor falou que tem que adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Não é uma coisa mecânica, não, que de repente se lembrar: eu esqueci de adorar a Deus hoje. Puxa vida, está dando quase meia-noite aqui, eu não adorei a Deus hoje. Puxa, deixa eu adorar a Deus aqui. É algo que é natural, é algo que já vem dentro de nós, é algo que como se estivesse explodindo dentro de nós. É algo muito forte. O Espírito de Deus nos leva a adorar. É o mover do Espírito na nossa vida. Não é automático, não. Chegou a hora de adorar, não. É o Espírito movendo em nós e nos aproximando de Deus. E a gente não suporta isso, porque a glória de Deus é muito grande. E a gente começa a reverenciar este Deus. A nossa estrutura é tomada pela presença de Deus, e a gente o adora em espírito e em verdade. Não é mecânico, é natural, é espontâneo. É algo que está relacionado à nossa vida. Como alguém quando sente sede vai logo tomar água, sente fome vai logo comer, assim também a nossa adoração a Deus. De repente a gente entende: eu tenho que adorar, eu tenho que adorar, eu tenho que adorar, eu tenho que adorar. Eu preciso adorar, eu preciso adorar, eu preciso adorar a este Deus. A adoração testifica da redenção. A igreja não salva, a igreja nunca salva e nunca salvou ninguém na história, mas é a igreja que difunde a mensagem do Evangelho. É a igreja que foi salva. Os crentes que são salvos e estão dentro da igreja, eles levam a mensagem da salvação. E aqueles que estão inseridos nessa salvação, eles vivem a salvação dentro da igreja. E esta igreja, quando ela adora a Deus, ou quando ela ministra a palavra de Deus, ela demonstra a ignomínia do pecado, ou seja, o desprezo do valor do pecado, algo que não tem valor nenhum. A ignomínia do pecado é revelada e a necessidade de salvação é demonstrada. Toda vez que a igreja adora a Deus ou prega a palavra verdadeiramente, isso é algo automático que está na adoração verdadeira e na pregação verdadeira do Evangelho, é que o pecado seja rejeitado e que a salvação seja buscada. A maneira como nós adoramos a Deus e levamos a palavra de Deus, ela é automaticamente um confronto ao pecado. É um confronto àquilo que desagrada a Deus, de maneira que nós vamos entender a nossa dependência, a nossa necessidade da misericórdia de Deus, de maneira que nós vamos entender que nós precisamos de Deus e precisamos da salvação de Jesus Cristo. O crente salvo do pecado deseja adorar a Deus que o salvou. É isso que eu estou dizendo, é algo automático. A gente vai adorar a Deus. Não é que vamos ser obrigados a adorar a Deus, não. Mas se nós somos salvos, nós teremos esse sentimento: eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus, Ele me salvou. Eu estava no mundo, eu não valia nada, eu não tinha jeito, eu estava desenganado, ia morrer, e agora Ele me salvou. Eu quero adorá-lo. Eu quero adorá-lo, eu quero oferecer alguma coisa para Ele, eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e como meu Deus. É automático. Terceiro e último tópico: a adoração e o serviço cristão prestado a Deus. Primeiro,
Vou ser breve nesse tópico. Quando nós adoramos, nós também estamos servindo a Deus. Adorar a Deus é servir a Deus. Preste atenção. Liturgia é o conjunto de elementos do culto. Tudo que faz parte de um culto é liturgia. Tudo. Todas as partes de um culto, orações, testemunhos, louvores. Isso é a liturgia da igreja, a pregação da palavra. Mas também nós encontramos em 2 Coríntios 9:12 esta palavra sendo utilizada com um emprego diferente, no sentido de serviço, ao referir-se à coleta da igreja. Esta igreja estava fazendo uma coleta para sustentar missionários, outra igreja que estava em outra cidade. De maneira que nós podemos ter outras duas definições dentro da adoração. A igreja que adora a Deus, ela adora também sustentando a obra de Deus. Presta atenção. Se adorava a Deus também na antiga aliança, de maneira daquilo que se levava ao templo, para manter o templo. A igreja hoje é o sacerdócio real. Nós lemos isso em 1 Pedro 2, versículos 5 e 9. Quando nós mantemos o reino de Deus, sustentamos a obra de Deus, nós estamos adorando a Deus. Tem pessoas que pensam que o momento das coletas, das ofertas, das contribuições é um momento separado do culto. Pensa não, puxa, agora chegou a hora financeira da igreja. Não, o momento das ofertas não é a hora financeira. Nós ainda estamos adorando a Deus com aquilo que nós temos. Nós estamos apresentando a Deus um ato de gratidão a Deus, porque Ele nos deu vida, nos deu saúde. E nós então estamos aqui apresentando: Deus está aqui, Senhor, a minha gratidão pela minha vida, pela minha família, pelo sustento que o Senhor me dá todos os dias. Eu te adoro, Senhor, sustentando a tua obra, mantendo a tua obra, mantendo a tua igreja sobre a terra. Ofertar também é uma maneira de adorar a Deus. Não é um momento separado da igreja, não, do culto, não. Puxa, agora chegou a parte do dinheiro na igreja, não. Ainda é adoração. Ainda estamos adorando. Pode notar, a igreja está naquele fogo tremendo. Todo mundo está dando glória a Deus, aleluia. Falou de oferta? É ou não é? Continuamos adorando na hora da oferta. É o momento de adorar a Deus com aquilo que nós temos e apresentamos a Deus. Tudo que se presta, se entrega a Deus é adoração. Tudo. Como também todo serviço realizado na obra de Deus. Todo serviço é adoração a Deus. Somos sacerdotes, pertencemos a um sacerdócio real. A igreja presta sacrifício a Deus e adoração, com tudo que ela entrega a Cristo, com tudo que ela faz para Jesus. Tudo que fazemos na obra de Deus é adoração. Tudo que prestamos a Deus, fazemos a Deus, é adoração. Todo o trabalho no contexto da igreja, todo o trabalho, seja o trabalho de evangelismo, o trabalho do discipulado, o trabalho de atenção aos novos convertidos, o trabalho de atenção aos enfermos, todo o trabalho no reino de Deus também é uma expressão de adoração. Tudo em prol do reino de Deus é adoração a Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Para nós concluirmos, a adoração a Deus nos fala de estar unido a Cristo. A adoração, ela nos relaciona a Cristo. Nós temos 3 exemplos bíblicos para entender esta união da igreja. Eu não vou explorar com detalhes, que a ceia do Senhor nos fala da nossa unidade que nós temos com Cristo. Porque quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nós estamos nos identificando com a vida, sofrimento e a glória de Jesus Cristo. Há a promoção da comunhão entre os membros da igreja e a comunhão com Cristo que está sobre a igreja. Então, através da ceia, nós temos comunhão com Cristo. Então, se você é membro da igreja, é batizado e não está participando da ceia, preste atenção. Aquele que participa da ceia do Senhor tem comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Em segundo lugar, nós temos comunhão e estamos unidos com Cristo, conforme a videira e os seus ramos. É o que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 1 ao 10. Cristo fala: vocês estão em mim, eu estou em vós. Vocês permanecem em mim. É uma permanência diária, através do Espírito Santo, que nos traz a vida ao estarmos ligados em Jesus Cristo. E também nós temos o exemplo do corpo de Cristo, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Nós temos vida porque estamos na vida de Cristo, no corpo de Cristo. Enquanto a igreja está em Cristo, nós temos vida. É uma unidade indissociável que não pode se separar. Igreja e Cristo. A igreja é corpo de Cristo. A igreja está em Cristo. É assim que nós adoramos, estando ligados em Jesus Cristo. Preste atenção. Não precisamos de nenhum objeto sagrado para desfrutar
da presença, da proteção e comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ritual sagrado, não há objeto sagrado. Por exemplo, pegue isso aqui que você vai ser tocado por Deus. Não existe. Se você pegar esse objeto aqui, você vai ter a presença de Deus. Põe no seu bolso aí, leva para casa, não desgruda isso aqui não. Jesus disse que agora a adoração ela acontece em espírito e em verdade. É assim que nós temos comunhão com Deus, e é uma comunhão direta. Você não precisa de mim para ter comunhão de Deus. É a comunhão que você tem com Deus. O véu já foi rasgado. A igreja está diante do próprio Deus. Cada crente tem o direito de se aproximar de Deus através da sua adoração. Não precisamos de um objeto sagrado para ter a presença de Deus. Ele estará presente pelo Espírito Santo no seio da igreja, ou seja, no meio da igreja e no coração de cada crente. Se temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a presença de Deus. Se temos o Espírito sobre a nossa vida, nós desfrutamos Deus para os nossos corações. Pode aplaudir a Jesus. Essa presença dinâmica faz fluir a adoração da igreja. Dinâmica nos fala de poder, dinâmica. A mesma raiz que gera a palavra dínamos ou dinamite. É poder, é poder. Essa presença de poder em nós, que é o Espírito Santo, ele vai fazer a igreja adorar a Deus de verdade. Seja através dos seus cânticos. Entenda o caminho correto. Não é o cântico que traz a presença do Espírito, mas é o Espírito que está em nós que vai fazer a gente adorar a Deus com cânticos. Em segundo lugar, essa presença poderosa, presença dinâmica, vai nos fazer adorar a Deus através de dons do Espírito Santo de Deus. E você sabe que dons do Espírito Santo são diversos que nós temos na palavra de Deus. Se você identifica Deus agindo de forma de qualquer dom que seja, é porque o Espírito de Deus está nessa igreja. É porque o Espírito de Deus opera nessa igreja. E em terceiro lugar, esse Espírito, essa presença dinâmica do Espírito Santo vai nos fazer adorar a Deus através da palavra de Deus. Esse Espírito de Deus, que nós o adoramos na verdade, ele nos conduz para a verdade. Adoramos a Deus, cantamos a Deus porque temos o Espírito. Vemos a manifestação de Deus na igreja porque o Espírito de Deus está na igreja. E isso nos faz entender e compreender a palavra de Deus. Somos chamados a adorar a Deus. Somos convidados a adorar a Deus da maneira como Ele espera de nós, em espírito e em verdade. É só assim que dá para adorar, não tem outro jeito. Seja com o nosso serviço, o nosso trabalho, ou aquilo que podemos dar a Ele, que nós possamos o adorar de verdade.